Boa tarde, glória a Deus, aleluia. Como Deus é lindo. Se Jesus é lindo, nós somos a imagem e semelhança dele, então nós também somos um povo lindo. Não há ninguém feio. Como eu já disse, Jesus é lindo. E ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, então. Tudo que ele tem, nós também temos. Só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, porque nós estamos focados só no problema. Nós estamos focados só naquela luta diária. Entendeu? Naquelas picuinhas que o inimigo quer arrebatar sua mente para você não ter o direito e o privilégio de se considerar filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário os que se aproximam que creiam que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. A fé é a escada, gente. A fé é a escada, certo? Mas como se aproximar de alguém que não existe? O escritor está dizendo que muitos se aproximam de Deus, mas não acreditam no seu poder. Muitos se aproximam de Deus, mas não acreditam no seu poder e não acreditam que Deus é capaz de curar um cego, de libertar um coxo e de abrir os ouvidos de um surdo. A palavra do Senhor diz que Marcos capítulo 8, Mateus capítulo 8, o leproso acreditou. O leproso acreditou quando Jesus perguntou: você quer ser curado? Em João capítulo 11, Jesus disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. 1 João 5,4: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé é acreditar que ele é Deus no dia bom e também no dia mau. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Como edificar a falta de fé? Quando nós vivemos de forma materialista, 1 Timóteo 6, 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé, tá vendo? Quando falamos de muralha, imaginamos impedimentos, situações difíceis. Não é exatamente assim. Muros têm dois significados: serve de proteção para quem se defende ou serve de empecilho para quem está atacando. Quando se trata de crente, falamos das duas situações, porque muros oh, santo Deus, me perdoe. Mas os muros que estamos falando não são muros de... muitas vezes pode destruir uma pessoa, parar, desanimar, desfazer projeto, derrubar sonhos, acabar com o casamento. Os muros se expressam em situações diversas que enfrentamos no dia a dia. Quando lemos esse texto, logo lembramos da história dos israelitas. Sabe, os israelitas tiveram que entrar em Jericó. Mas os muros de Jericó media 9 metros e 10 centímetros de altura. 9 metros e 10 centímetros de altura. E 4 de largura. Era 4 metros de largura. Observe, os israelitas teriam que entrar. Mas não teria como, normalmente eles não teriam. Porque os muros eram fortificados e os cananeus que viviam ali dentro, era impossível dos israelitas vencer aqueles soldados inimigos. Aqueles muros eram intransponíveis. Ninguém conseguia derrotar aquelas muralhas. O povo daquela cidade, dos cananeus, eram conhecidos pela crueldade na guerra pelos gigantes, pela boa terra, mas porque Jericó temia tanto a Israel, um povo que mal sabia conduzir uma espada e que pouco tempo era escravo no Egito e saiu de lá corrido, que não tinha casa, antes orava no deserto. Por que tanto medo?
Jericó não temia Israel por causa das espadas, por causa dos soldados ou por causa das estratégias. Temor de Jericó era por um povo que sobreviveu antes. Nenhum inimigo conseguiu sobreviver até o dia de hoje no deserto. Ele se preocupava como o povo conseguiu superar o calor, a fome, a sede e as serpentes. Sobrevivia no lugar de morte e até o dia de hoje se pergunta como nós conseguimos sobreviver a tantos ataques. Oi, você viu aqui? Como que Israel conseguiu sobreviver a tantos ataques no deserto? A serpente venenosa, o calor castigante, a geada da noite, a fome, sede. Como é que esse povo sobreviveu em meio a um deserto? E por que Jericó temia tanto a Israel? Porque se Israel era um povo que era escravo no Egito, nunca manejou uma espada, eles manejavam a pá, a foice, a enxada, a colher de pedreiro, porque eles eram construtores de casa, eles faziam monumento para o rei do Egito. E por que os cananeus temiam tanto ao povo de Israel? Foi pelo fato de saber que Deus abriu o Mar Vermelho, pelo fato de saber que Deus carregou esse povo 40 anos no deserto, nem serpente, nem animal ferozes conseguiu chegar perto desse povo. Então você vai saber de uma coisa. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, o rei pensou que Daniel havia morrido. Os poderosos pensaram que Daniel havia morrido. No entanto, no outro dia Daniel apareceu vivo. Começaram a se perguntar como Daniel era um sobrevivente. Ei, e você é um sobrevivente? Ei, você é um sobrevivente? Em meio às tempestades que tem vindo na sua vida, em meio às lutas que você tem enfrentado, às crises que você tem enfrentado no seu lar, no seu casamento, com seus filhos, com parente, com aderente, com pessoas da sua geração, com pessoas da sua família. Você tem sido um sobrevivente às tempestades que tem vindo na sua vida, falta de dinheiro, na sua vida falta de emprego. Você tem sobrevivido a esse vendaval, a essa tempestade? Quem são os cananeus hoje? Você sabe quem são os cananeus hoje? São os espíritos, principados, potestades, denominadores que estão nas regiões celestiais procurando deter e reter a nossa fé. As muralhas tinham a altura de 10 metros. Um diz que era 9 metros, outro diz que era 10 metros de largura. O muro de Jericó era um muro de defesa para que ninguém conseguisse entrar. Quem conseguia entrar lá dentro não saía vivo. Porque os muros de Jericó, os cananeus eram perversos. Eles eram perversos, eles matavam por prazer. Mas nessa tarde, eu vou dizer uma coisa a você. Que o Deus que salvou este povo aqui, o Deus que livrou o povo, que livrou das serpentes, que livrou da fome, que livrou da sede e que livrou do calor e fez eles sobreviver num lugar de morte, sobreviveram a tantos ataques que os inimigos enviavam. Eles sobreviviam, porque a mão de Deus estava com eles. Eu quero dizer para você que não importa a largura da muralha, não importa o tamanho da muralha, Deus só disse para Josué que ele teria que dar 7 voltas. Sabe por quê? Porque os israelitas, eles estavam aprendendo a marchar no deserto. Olha a importância de quando você marcha, quando você anda, quando você determina que algo vai mudar, que algo vai acontecer na sua vida. Vai acontecer sim, sabe por quê? Porque quando Josué, com seus sacerdotes, levitas e o povo, marchavam na terra de Jericó, que deram 7 voltas, cada dia dava uma volta, mas no
no último dia foi 7 voltas, e cada passo que eles davam estrondava aqueles alicerces, cada passo que eles davam aquele alicerce balançava, fofava o concreto que havia embaixo. Você sabe que quando o pedreiro está fazendo a base de uma casa, ele faz com a certeza que o vento, a tempestade, a chuva não vai derrubar aqueles muros, não vai derrubar a sua casa. Pois eu quero te dizer que para Deus não existe casa forte, casa fraca. Nós somos terra arada por Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, homem nenhum mata, homem nenhum destrói. Mas quando o templo é carne, Deus faz com que ele se converta, porque a salvação tem que estar na sua vida, a libertação tem que estar na sua vida. Você tem que aprender a acreditar no poder soberano de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que as muralhas, a fé é para ser exercida e muralha para ser derrubada. Mas segundo o escritor de Hebreu, muralha só pode cair com fé. Muralha só pode cair com fé. A fé é para ser exercida. Hebreus 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é para ser exercida e muralha é para ser derrubada, ok? A fé se expressa máxima da natureza religiosa. Homem, quando recebemos a Cristo como Salvador, Deus coloca em nós a fé centralizada em Cristo. Hebreus 11:1 diz que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Na fila, a fé, você não consegue, você não adquire fé na fila de um banco, você não adquire fé na fila da feira, na fila do mercado. Não, a fé nos foi dada a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador e foi colocada em nós. E foi colocada em nós a fé. Quando nós aceitamos a Jesus, a fé foi colocada em nós, certo? A fé derruba qualquer muralha. Você está com crise aonde? Onde é a muralha que você está enfrentando? É na área? Qual é a área? Você vai derrubar. Você vai dar a volta e você vai marchar firme e você vai profetizar que o Deus de Israel, que livrou lá no Egito, que tirou do Egito, colocou no deserto, trajeto de 11 dias, se transformou em 40 anos. Você quer que Deus mude a sua história? Tire você desse cativeiro, tire você dessa situação, visita aquelas pessoas que você ama, mas que estão enfrentando problema, que estão em dificuldade. Eu quero dizer que Deus vai tirar esses canameus da sua frente hoje. Você é uma mulher que está em pânico, apavorada, com medo, frustrada, você não tem paz em você. Você precisa aceitar Jesus para você conhecer a verdadeira paz que ele nos dá. Ele diz: eis que eu vos dou a paz, e a paz eu vos dou. Você recebe a paz de Cristo, ele nos dá a paz, e nós andamos em paz, deitamos em paz, acordamos em paz. Deus está tirando alguém hoje do laço do passarinheiro. Deus está quebrando as correntes, as cadeias, sepultura estão sendo quebradas hoje. Daniel caiu na cova, lançaram Daniel porque tiveram inveja de Daniel, odiava Daniel porque Daniel era um homem inteligente. E você quer saber de uma coisa? As pessoas têm raiva, as pessoas têm desprezo, porque quando as pessoas são bem sucedidas na vida, muitas vezes as pessoas querem, os canameus querem te impedir de você prosseguir, de você crescer. Mas nesse dia de hoje eu quero dizer que nem o canameu, nem os filisteus, nem os amorreus, nem os filhos de Amós, nem os saduceus, nem os itens vai impedir, vai deter que nós, que venha romper, que venha impedir que a nossa fé cresça, porque através da fé nós vamos soltar a muralha. Com Jesus nós saltamos muralha, passamos pelo meio do esquadrão. Você nesta tarde quer saber de uma coisa? Aos olhos dos canameus, jamais ninguém derrubaria aquelas muralhas, mas eles se esqueceram da força de um Deus todo-poderoso que disse: cantai, glorificai e marchai, porque eu vou descer e vou derrubar essas muralhas. O que é que aconteceu? Deus derrubou as muralhas de Jericó, o povo de Israel entrou ali dentro, saqueou, não deixou um sobrevivente, porque Deus vai soltar a muralha com você hoje. Deus vai partir essas muralhas e Deus vai tirar você dessa crise que você está enfrentando, vai organizar e vai consertar o seu casamento, vai consertar a vida do seu filho e vai trazer seu marido para perto de você. Pode acreditar quem quiser, quem não quiser não acredite, mas o Senhor diz hoje está mudando essa história, e ele diz ainda que tem alguém que Deus vai fechar a sepultura. Deus está curando essa pessoa, está libertando, Deus está
tirando a corda do pescoço. Ele é Deus de salvação, de libertação. Deus disse que queriam que Daniel morresse na cova, mas Daniel dormiu e ele acordou no outro dia com os leões dormindo. E Deus vai dizer que vai botar os leões para dormir e você vai sair dessa cova ileso, sem nada ter acontecido com você. Sadraque, Mesaque e Abednego também saíram ileso da fornalha de fogo. E hoje Deus está fazendo a mesma coisa através da fé, que vai vencer essas muralhas, que vai vencer os obstáculos, que vai vencer as dificuldades e vai fazer com que nós saltamos e dizemos: bendito é o nome do Senhor Jesus. Pai, oramos nessa tarde. Perseverar em oração, velando nela com oração de graça. Colossenses 4:2. Vamos perseverar. Vamos perseverar em oração, velando nela com ações de graça, dizendo: Deus, obrigado por tudo. O Senhor é meu porto seguro, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é o meu estandarte, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor me esconde na fenda da tua rocha. Com Deus eu salto muralha, o caminho de Deus é perfeito. E nesta tarde, não importa qual grande ou pequena seja as coisas que elas há de ser destruída. Dessa forma, vemos como anteriormente Golias era um gigante, foi destruído por alguém de menos estatura, chamado Davi. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi usou a fé e usou a ousadia de acreditar no Deus vivo. Deus te abençoe, uma ótima, excelente tarde. Solte sua muralha nessa tarde e abraça a sua vitória em nome de Jesus. Amém.